Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma edição do nosso podcast Conexão com Deus. Para essa edição, nós estamos trazendo o tema Missões e Transformação, a jornada de fé em Carbonita, Minas Gerais. E para este tema, meus irmãos, eu estou aqui com grandes amigos, pastor Jason Kim, juntamente com a sua esposa, irmã Rafaela. Sejam bem-vindos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos e que o nosso Deus em Cristo continue abençoando a vida de cada um. É uma alegria, viu, pastor Maico, estar aqui. Fico muito feliz de poder participar aqui na Estação Gospel, aqui nesse podcast, e que nosso Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, toda a equipe, né? A equipe aqui, a Ana Clara, a Yasmin, Dr. Tel, né? Dr. Tel Maia, que é o diretor do podcast aqui, e com muita alegria nós estamos aqui e que nós possamos compartilhar algo da parte de Deus para o coração de cada um de vocês e que vocês possam ser edificados, né? Amém. Graças a Deus. Eu fico muito feliz, viu, meus irmãos, por vocês terem aceitado o nosso convite, né? Saíram de pouquinho longe, né? Para poder estar conosco aqui, apesar de vocês serem de Franca, né? Sim. Estão passeando aqui na cidade. Viemos. Né? Estão de férias lá, pastor? Como que é? Nós estamos aproveitando, né, Rafa? Isso, a gente trouxe a Alicia para fazer um exame, e aí férias lá, e a gente vai ficar esses dias aqui. Certo, maravilha, né? E nessa oportunidade, graças a Deus, tivemos a honra, né? Pastor Jason, de estarmos juntos aqui. Pastor Jason, que é um grande amigo meu, uma Rafaela. Longas datas. Longas datas, né, pastor? Sim. Nós congregamos muito tempo ali juntos, no Brasilândia. Fizemos muita obra junto ali, né, pastor? Nossa, coisa tremenda, né? Muito bom. Isso aí. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer a cada um de vocês, espectador, você que tem assistido os nossos vídeos. Quero te pedir que você continue compartilhando esses vídeos para que venha alcançar cada vez mais vidas. Amém? São palavras abençoadas, palavra de Deus, palavra que transforma, palavra que muda, palavra que traz vida, e a palavra que faz o milagre acontecer sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Obrigado toda a direção, Ana Clara, Yasmin. Obrigado, Dr. Tel, mais uma vez. Que Deus continue abençoando em Cristo Jesus. E para este tema, meus irmãos, eu quero estar lendo Mateus, capítulo 28, o versículo de número 18, que diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O versículo 20 diz assim: Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Amém. Pastor Jason que hoje está no campo missionário, é isso mesmo, né, pastor? Sim. Estamos ali no Vale do Jequitinhonha, né? Na cidade de Carbonita. Que maravilha, né, pastor? O senhor que já vem fazendo a obra de Deus de longas datas, né? Um grande pregador do evangelho aqui na cidade de Franca, né? Muito conhecido. Pregou em vários lugares fora de Franca, inclusive já fomos muito, né, pastor? Já fui levar o senhor em alguns lugares, Pratápolis, né? Pastor, mas conta pra gente um pouco sobre como começou essa jornada missionária, como que cresceu essa vontade dentro do coração, como que esse amor cresceu dentro do coração do Senhor e o que o levou a Carbonita? Foi o seguinte, pastor Marco,
como você sabe, nós iniciamos um ministério muito novo, né? Eu converti aos 16 anos de idade e nesse tempo, nesse processo, hoje atualmente estou com 34 anos, apesar de parecer que eu sou mais novo, mas eu tenho 34. E o que acontece? Nesse processo que nós veio caminhando na presença de Deus, eu sempre tive esse desejo com a obra missionária. Só que esse desejo permeava o coração de se entregar, de viver uma obra missionária. Mas aí o tempo vai passando, a gente vai se envolvendo no ministério e a vida vai tomando outro rumo. Então, nós começamos muito novo a pregar o evangelho e receber muitos convites, e como que de fato a gente pregou em muitos lugares. E nesse processo de pregando o evangelho e trabalhando, se dedicando à família, Deus nos abençoou. Você bem sabe, a gente tinha uma marmoraria, a gente tinha a nossa empresa, né, Rafa? Isso. A gente tinha a nossa empresa, tinha nossos funcionários, estávamos trabalhando. E exatamente há um ano e pouco atrás, mas um pouco antes, a gente já se envolveu com o evangelismo de porta em porta, com o Chama Viva, né? Que até o responsável desse trabalho de evangelismo de porta em porta todos os sábados é o nosso pastor Levi, que é o executivo de missões, um grande homem de Deus, referência aqui na cidade. E nós envolvemos com ele e nós fomos nos dedicando. E mais de um ano e pouco, eu estava trabalhando, pastor Maico, e isso marcou muito a gente. Eu estava trabalhando, estava na rua, trabalhando, e o Espírito Santo falou comigo. Eu ouvi a voz de Deus e o Espírito Santo falou comigo assim, foi bem claro. Falou assim: até aqui você fez para você. Chegou a hora de você se entregar e fazer para mim. Então eu entendi um chamado, uma voz de Deus me chamando. E eu cheguei para Rafa em casa e falei: Rafa, eu não sei quando, não sei que dia, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Deus falou comigo que até aqui nós já fizemos para a gente. Agora é a hora da gente se entregar. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se nós vamos mudar, eu não sei o que vai acontecer, eu sei que é chegada a hora. A gente, quando a gente recebe essa chamada, a gente não sabe como que Deus vai fazer na nossa vida. Ele só fala. É a mesma coisa quando você recebe uma profecia: Deus vai fazer isso, isso e isso. Aí você pensa, você começa a pensar como que Deus vai fazer. Você começa a pensar por um lado, Deus vem de uma forma diferente e te leva para o outro lado. Exatamente. De uma forma que você jamais pensou que Deus iria fazer na sua vida. E aí, nesse processo que eu falei para a Rafa pegou e falou assim: uai, amor, eu vou orar, se for de Deus, Deus vai fazer alguma coisa. E tô junto. Né? Isso aí. Tô junto, E aí, o que aconteceu? Nessa questão, a gente foi caminhando e fazendo a obra e as coisas começaram a acontecer, pastor Marco. As coisas foi afunilando. Sabe quando a situação, todas as circunstâncias vai te conduzindo para um lugar. Isso foi acontecendo. Te levando para o propósito. Foi né? me levando processo, para o propósito. E o que acontece? Na situação do propósito que Deus tem para a sua vida e Ele vai te conduzindo, Ele tira amizades e traz amizades que estão dentro do propósito. Para você ser conduzido. Então, amizades foram indo embora, novas amizades foi vindo e a circunstância, a situação acontece. E é o que eu costumo falar, que quando você entra dentro do propósito, você não precisa fazer nada. É verdade. O processo e o propósito te conduz para o objetivo. Você não precisa fazer nada. Então, por que às vezes as pessoas ficam batendo cabeça, desesperada e sem rumo? Porque está fora do propósito. Quando você entra dentro do propósito, você não faz, você descansa. Ele te conduz para o lugar. E aí a gente foi orando e Deus começou a falar muito forte com a gente. E o primeiro processo, o primeiro projeto foi o quê? Quando o pastor Levi, a gente sentou, que é o executivo de missões, ele falou assim: Jason, eu tenho um projeto de abrir um trabalho na Bahia, em Paratinga. Eu falei: pastor, vamos orar. Se for de Deus, eu vou. Deus vai falar conosco. E o que aconteceu?
Deus não confirmou isso. Porque aí ele ficou para organizar o projeto e nós orando. Só que aí eu não falei nada com ele. E teve uma noite, uma madrugada que Deus me visitou, pastor Marco. E eu tive uma revelação que nós estávamos numa mesa comendo com muitas pessoas e o pastor Levi chegava, sentava do meu lado e começava a chorar. E falava assim para mim: Jason, Deus falou comigo. Não é para você ir para Bahia, é para você ir para o Vale do Jequitinhonha. Meu Deus. E aí eu acordei e falei para Rafa, Rafa, nós não vamos para Bahia, nós vamos para o Vale. E eu não falei nada pro pastor Levi. O que aconteceu? O pastor Levi foi lá na Bahia para organizar o projeto, não falou mais nada comigo, nem tocou em assunto mais de Bahia comigo. E falou, nós vamos para o Vale do Jequitinhonha numa viagem missionária e eu quero que você vá, Jason. Eu falei, então vamos. E aí eu fui pro Vale e fiquei quieto com essa revelação, com esse sonho que eu tive. E fiquei quieto. Só que nesse processo que só sabia eu, a Rafa e o pastor Levi, e nós orando, Deus foi falando muito forte conosco, a tal ponto, pastor Marco, que um certo dia eu acordei de manhã para ir trabalhar e eu fui em uma fornecedora minha para pegar uns material. O meu celular tocou, isso segunda-feira, 7h30 da manhã. O meu celular chegou uma mensagem, era um irmão que fazia muito tempo que eu não via ele. Muito tempo. Eu falei, mas esse irmão me mandou uma mensagem, o que deve ser, né? E na hora que eu apertei o áudio, ele falou assim: Pai do Senhor, apóstolo, como é que você tá, meu pastor? Deixa eu te falar, cara, eu acordei com você na minha cabeça. Eu tive um sonho com você. E aí eu peguei e falei, fala, meu irmão, o que você sonhou? Ele falou assim, eu sonhei que você, a Rafa e as meninas estavam indo embora da cidade de Franca e a igreja estava mandando você para outra cidade. Para onde você vai? Você vai mudar? Falou desse jeito. Eu enchi os olhos de lágrimas, Marco. E falei, Deus está falando conosco, está confirmando. E aí depois Deus usou uma missionária muito forte na administração para falar com a Rafa de uma maneira extraordinária também. E aí as coisas foi nos conduzindo e quando a gente percebeu, já estava tudo preparado para nós irmos para o Vale do Jequitinhonha. Então o processo foi esse. Eita glória, que maravilha, né? Deus, ele te tirou literalmente de uma atmosfera para te colocar em outra. Tirou. Né? Deus tirou daquilo que era o seu mundo, o mundo da Rafaela ali, para te apresentar o que é o dele, né? O projeto dele. Tirou do projeto de vocês. Fácil não é. Porque é igual o senhor falou, o senhor tinha uma empresa já montada, né? Uma empresa já andando, né? Já trabalhando, né? Então, exatamente. Como que foi? O senhor teve que desmontar essa empresa ou o senhor desmontou antes? Não, nesse processo... A gente desmontou um ano antes, né? Quando o senhor já começou a ingressar já na missão lá, Deus já... Não, assim, não foi um ano, foi um pouco menos. Foi uns 6, 7 meses. Nós já... foi desfazendo, foi vendendo. É que a gente anunciou a venda e achou que ia demorar, né? Não, é outra coisa também. Porque foi assim, ó. Quando a gente terminou de definir toda... Falou, ó, tal data vocês vão, tal, e ficou pro próximo ano. Eu falei, então tá. Eu falei, isso aqui é uma situação difícil de ser vendida, porque é uma estrutura e tudo. Então, para desfazer disso aqui vai um tempo. E a gente conversou numa semana... E no final da semana eu falei, na outra semana eu já tinha comprado lá na Marmoraria. Eita. E eu falei, meu Deus, como assim? Aí, não que eu fui ver, já Deus, tinha ido. É porque Deus ele Prepara tudo. o ambiente, né? Prepara tudo. Deus, ele prepara o ambiente para a gente. Existem mudanças nas nossas vidas que quando a gente entrega a nossa vida na mão de Deus, a gente jamais pensa que a gente vai passar por onde a gente está passando. A gente jamais imagina para onde Deus vai nos levar, né? Quando eu recebi uma profecia que eu ia sair de Franca, que eu ia para um outro lugar, que eu ia receber um convite que eu ia para um outro lugar. Então o que eu imaginei? O senhor sabe que nós participamos ali dos Jovens Pregadores. Sim. De Campinas ali, a gente conheceu muita gente, né, gente do Mato Grosso, gente de Alagoas, do Brasil inteiro. Campinas é um lugar que a gente tem muitos amigos. Sim. Né? Ali tá ali tava ali o pastor Cineilton, né? Um grande amigo meu que tá lá, que é o me fugiu o nome dele agora.
mas tem gente, muitos né? amigos nossos ali, né? No campo de Campinas. Então eu imaginei assim, falei, gente, Deus vai me levar para Campinas, vai me levar para Lagoas, né? E eu acabei vindo aqui pro lado de Franca, né? Campo de Exatamente. Restinga. E estamos ali, graças a Deus, fazendo a obra também. E, pastor, como que foi essa ida do senhor? Como que foi o movimento? Então, foi o seguinte, nós organizamos a data, né, Rafa? Foi. E nós chegamos e mudamos dia 17 de janeiro. Como é que foi a cidade? O pastor, nosso pastor presidente, o pastor Isaac Ribeiro, tinha o desejo de abrir um trabalho em Carbonita, porque lá no Vale do Jequitinhonha nosso ministério tem muitos trabalhos missionários. Tem na cidade de Itamandiba, nós temos 2 igrejas lá, temos em Mendonça, temos em Atoleiro, em Veredinha Caquente. e Caquente. Então tem esses trabalhos missionários. Só que na cidade de Carbonita não tinha nenhum trabalho nosso. Então o desejo do pastor Isaac e do pastor Levi era plantar uma igreja na cidade de Carbonita. Carbonita é uma cidade pequena, tem aproximadamente 9.000 habitantes ali. E aí, numa das viagens que nós fomos para lá para fazer evangelismo, eu e a Rafa, a gente entrou, não ficou nem 10, 15 minutos dentro da cidade, porque nós entramos, descemos a avenida principal, passamos pelo centro e saímos só para conhecer a cidade. Então, quando nós mudamos no dia 17 de janeiro desse ano. Fez 6 meses, né, amor? Que nós estamos lá. Então, nós mudamos para lá, para uma cidade que a gente não conhecia ninguém. Chegou eu, e assim, é tão vale a pena falar, porque quando a gente foi, mudamos, né, com a mudança, foi todo mundo, pastor Levi, todo mundo, foi a minha sogra, a minha cunhada, todo mundo. Depois o pastor Levi com a equipe foi embora e a minha sogra e a minha cunhada ficou uma semana com a gente ali. Depois que eles terminou a semana, meu sogro e meu cunhado foram lá buscar elas e eles foram embora. Ei, mas pensa num dia que foi difícil, pastor Marco. Porque quando você está com a sua família, é uma coisa, mas na hora que eles falaram, agora nós estamos indo embora. E aí eu olhei, vi a Rafa, vi as meninas, e elas chorando, e eu olhei para uma cidade, você não conhece ninguém. Eu falei, meu Família Deus, voltando, família vocês ficando. E a gente ficando, eu olhei para a cidade e falei, meu Deus, agora só tá a gente e Deus aqui. Então assim, doeu, não foi fácil. Então você fala, Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem pra gente? Senhor, então nos ajude. Então assim, me doeu muito porque é uma chamada de Deus para nossa casa, para nossa família. Só que quando eu olhei minhas meninas chorando, a Rafa chorando, todo mundo chorando. A Sofia pedindo oração. E aí ela chorando, a minha menina, a Sofia, tem 11 anos, ela chorando muito. Ela falou, papai, ora comigo agora para Deus. Foi muito doído. Só de lembrar difícil, a gente né? chora, porque foi um dia muito, muito complicado, assim. Foi um dos dias que mais me doeu. Não é, Geise? Assim, às vezes a gente lembra, parece que a dor volta, porque não é fácil. Às vezes ouvir falar é uma coisa, mas sentir aquilo lá é diferente. É difícil, né? Eu imagino tanto que possa ser difícil, né? Eu tenho um irmão que tá longe, né? Tem um irmão meu que tá em Florianópolis. É um irmão. E eu imagino a família inteira, né? Eu sei que o meu irmão passa lá, porque eu converso com o meu irmão todo dia, né? E ele longe da gente, então eu imagino como que é. Né? É muito difícil. Não é fácil, só que assim, o evangelho é isso. O evangelho é a renúncia. O evangelho é você... Porque o nosso Cristo fez isso. Deus não renunciou. O nosso Pai renunciou, entregou o Filho. O Filho se esvaziou. Então tem renúncia do Pai, tem renúncia do Filho. Quem somos nós para não renunciar também pelo evangelho, pela obra? Então, mas apesar de a gente sentir e ter essas renúncias, mas não tem nada prazeroso do que você viver um propósito de Deus, estar debaixo de uma direção divina e debaixo de uma orientação da parte de Deus, que aquele lugar e que aquele momento que você está vivendo é o momento certo. Então, é como o pastor Isaac fala, é árduo,
mas é prazeroso. Então, e nós chegamos lá na cidade. É tão bom, né, pastor? Porque como é um campo de missão, como vocês estão indo para missão, vocês estão deixando uma família aqui, mas vocês estão fazendo uma família nova lá. Sim, exatamente. Não é verdade? Exatamente. Hoje tem uma igreja lá, né, pastor? Como que começou esse projeto lá? Assim, nós temos vivido grandes milagres ali, sabe, pastor Maico? Assim, eu costumo falar que eu falei isso para os pastores, os nossos amigos aqui, que nós estamos vivendo um avivamento ali na cidade de Carbonito, no Vale do Jequitinhonha. E quando eu falo de avivamento, eu não falo de poder, de reteté, de língua estranha, de revelação, não. Eu falo de salvação de almas. Esse é o verdadeiro avivamento. E nós temos vivido isso. Então, assim, o que nós estamos vivendo ali no Vale do Jequitinhonha é só o Espírito Santo para fazer. Não é mérito nosso, não é nada nosso, nada. Porque nós somos falhos, nós estamos ali apenas para cumprir um propósito. E nós somos apenas um instrumento. E Deus está promovendo esse avivamento, esse processo, esse tempo de salvação e decidiu usar a minha vida, a vida da missionária Rafa e da Sofia e da Alice. Então Deus apenas decidiu nos usar ali. Então como é que foi esse momento? Nós mudamos para lá e quando nós mudamos, a casa que a gente mora é uma garagem grande, nós decidimos, né, Rafa? Falei assim, Rafa, vamos fazer um ponto de pregação aqui na nossa garagem? Aí ela, vamos. E aí nós iniciamos, aí marcamos para outra semana, para fazer um ponto de pregação, para começar o culto ali na nossa garagem de casa. E nesse processo, eu comecei a pegar amizade, nós começamos a pegar amizade com algumas famílias, começou a chamar alguns vizinhos, porque o pessoal começou a perguntar, de onde vocês são? Eu falei, nós somos da Cidade Franca, nós somos um casal missionário, nós viemos para plantar uma igreja aqui, e nós começamos a conversar, e assim, Deus foi tão poderoso, porque a casa que nós alugamos, a dona da casa estava desviada. Fazia 6 anos. Não estava indo na igreja. Não estava na igreja, estava afastada e muitos anos. Tinha outras igrejas lá quando vocês chegaram? Tem. Lá deve ter umas 4 igrejas. Campo evangélico? Evangélico. Deve ter umas 4 igrejas lá na cidade. Sei. E aí, estava afastada. É longe esses pontos lá? Porque lá é pequeno, né? É pequeno, porém, só que é uma cidade pequena, com 9 mil habitantes, só que ela é espalhada no meio das montanhas. Então, assim, um bairro literalmente nas montanhas mesmo. Então, um bairro tá numa montanha, você desce a rua, atravessa do outro lado e no outro morro lá é o outro bairro. Então, assim, apesar de ser uma cidade pequena, mas ela é espalhada, então tudo fica longe lá. Então é uma cidade pequena em termos de habitantes. De habitantes, isso, porque por espaço ela é grande. Em termos de terreno ela é. E aí, a casa que nós alugamos, a dona estava afastada. E assim, é amiga de outra que é afastada, a nossa vizinha estava afastada, sabe? E aí, foi assim, Deus preparou até a casa para nós morarmos num lugar certo. Nós não poderíamos ter alugado outra casa. Aquela casa foi o ponto central. Porque através daquela casa ali, com os vizinhos afastados e a dona, nós começamos a conversar e falou, chama o pessoal. E aí elas começaram a chamar pessoas. O senhor começou a fazer o ponto de pregação ali mesmo. Foi. Aí, quando a gente marcou esse primeiro culto, eu fiquei impressionado, porque a gente foi buscar 2 famílias. Que era longe, né, nós pegamos amizade. Eu busquei a primeira, na segunda que eu fui buscar e voltei, na hora que eu cheguei, eu assustei, pastor Maico. A porta de casa estava cheia de gente. Falei, gente, da onde que é esse povo? E o primeiro culto que nós fizemos deu 44 pessoas, não foi, irmão? Eita, 44 pessoas na garagem. Meu Deus, é muito forte, pastor. Extraordinário. Muito forte, pastor. Extraordinário. O primeiro culto, irmão, pensa, eu lembro, eu volto lá atrás, quando a gente fazia os pontos de pregação, a gente tinha um ponto fixo lá embaixo no Paulistano. Chegava 4, 5 pessoas lá. E o local é muito grande, né? Então você vê a carência. A carência. Porque... E assim, e o segundo culto? O segundo culto deu mais de 60 pessoas. Eu levei 53 cadeiras daqui. Ficou gente em pé lá. Meu Deus. Então assim, foi um mover de Deus. Por isso que eu tô falando, que não é. Isso é o Espírito Santo que faz. É só Ele. Só Ele. Então nós ficamos 2 meses ali. 2 meses na garagem. E aí nós inauguramos a igreja.
Na inauguração deu 50 pessoas. Meu Deus. Foi extraordinário. Muito forte, pastor. O senhor sabe o que veio na minha memória agora? Quando Paulo chega de uma de suas viagens e ele está no cenáculo e ele começa a ministrar a palavra e se ajunta, igual Jesus quando Jesus chegava. Né? Exatamente. Quem trazia o povo? A mensagem. Isso. A mensagem. Exatamente. Ó, vai ter culto. Ó, Jesus chegou. Ó, o Espírito Santo tá ali. Ó, tem o profeta de Deus ali pregando a palavra. Então, o homem de Deus chegou na cidade, varão. Foi. Então, a palavra de Deus, ela foi semeada, né? Ela foi disseminada. Foi. E quando o povo ficou sabendo, falou, meu Deus do céu, vamos lá ouvir a mensagem, né? Quero ouvir a palavra. O povo já estava carente de ouvir a palavra. Porque a palavra, irmão, ela tem vida. A palavra, ela muda vidas, né? Ela transforma. Irmã Rafaela, como que tem sido a sua experiência lá do pastor Jason Kim? Não, tem sido bem gostosa, né? Uma coisa assim que a gente nunca viveu, a gente tem aprendido muito. Principalmente assim, ó, eu costumo falar assim até pro pastor Fadês, o mundo espiritual é muito, né? Assim, às vezes a gente fala das bênçãos e tudo, mas atrás das bênçãos também tem os desafios, né, Jason? Igual ele tá contando do primeiro culto. Aí logo a gente fez esse primeiro culto, foi uma bênção. Na sexta-feira, isso foi no culto na quinta, né, Jason? Exatamente. Na sexta-feira a Alicia caiu. Minhas meninas nunca tinham machucado. Eu sou meio... Eu falo assim, Deus tem ensinado muito nós. Ela foi andar de bicicleta, ela pegou, em vez dela pegar a bicicleta da Sofia, ela me pega a bicicleta do menino da vizinha, apesar que a bicicleta dele era novinha mesmo, bicicleta boa. A bicicleta perdeu o freio com ela, e na descida ela caiu, a gente não sabe como, o vizinho chegou com ela toda sanguentada, mas muito sangue, Michael, nós achou que ela tinha sido atropelada. Meu Deus. E ela gritando, mãe, mamãe. Quando eu olhei a mão dela, Michael, tinha um buraco, o guidão entrou na mão dela, Deus. Né, Jason? Foi. Entrou e assim, a gente viu os nervos. Você viu os nervos, as veinhas, os tendão, sabe? Abriu a mão dela aqui. Foi muito feio. Aí a gente chegou ali no hospital, ali é um lugar de pouco recurso, muito pouco recurso, questão da área da saúde. O médico tá com uma aguinha lá, assim, um soro, né, Jason? Limpou a mão dela, deu 5 pontos e mandou nós embora. E esses pontos vazando, Michael. Vazando sangue. Aí minha mãe me ligou, falou, isso foi Rafael, 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. Meu Deus do céu. E isso era 8 horas da noite. A mãozinha dela, assim, as faixas toda se aguentada. Aí minha mãe... Que desafio, hein, pastor? Um desafio. Aí minha mãe falou assim, filha, leva ela lá de novo, não tá certo isso. Aí eu e o Jason foi levar e graças a Deus era outro médico. Aí o médico falou assim, a gente vai ter que desfazer todo o serviço que o médico de mais cedo fez, porque ele não fez bem feito. Meu Deus do céu. Eu tô achando que pegou alguma veia dela. Alguma artéria, algum vaso, porque não para de sair sangue. Tava saindo sangue. Isso, e a gente, igual eu tô te falando lá, aí ele pegou e falou, ó, e a gente aqui não tem estrutura pra exame, ver se pegou Quantos anos tendão. você tá? Tá com 9. 9 anos. Meu Deus. Isso. Aí ele foi, Michael, descosturou tudo. Abriu tudo, a mão dela toda aberta de novo, olhou, não tinha pegado nenhum vasinho, nada, mas porém precisava fazer um exame para ver se ela não tinha perdido a movimentação, porque ela não estava conseguindo mexer a mão. Aí ele foi, deu 9 pontos. 9 pontos. 4 a mais. 4 a mais do que o primeiro médico. E aí a gente foi, porque lá é tudo pago, né? Os exames não tem estrutura, a gente foi. Tudo pago. Tudo pago. Não tem remédio. Tudo pago. Não tem recurso. Não, lá pra você tomar bezetacil, você tem que comprar na farmácia. Isso. Eu falo esse dia, terça-feira eu falei pra uma irmã na sede, coisa que a gente não dá valor aqui, tão pouco. Você não abre a torneira, não tem água? Você bebe a água da torneira, não é? Lá não. É simples, né? Simples. Aqui é simples. Lá você não pode beber água da torneira. Você não bebe uma água da torneira. Contaminado. É por causa que o tratamento não é bom. Então não pode. Você tem que beber sua água filtrada, tem que comprar água. Você tem que comprar água. Meu Deus. Então, assim, é um lugar de muito aprendizado. Não, povo muito simples, que tudo pra eles, Michael, uma água eles dão valor. Muito entendeu? simples. Lá, qual que é a faixa de salário lá, pastor Michael? Lá pessoas trabalham o mês inteiro
Isso é... Eu tive dificuldade, eu falei, não acredito nisso. Mas aí, conforme a gente foi pegando amizade, e os membros da nossa igreja vai conhecendo eu comecei a ver que era fato. Pessoas lá trabalham numa loja lá, ganham R$500 por mês. Lá tem irmã que trabalha o mês inteiro fazendo faxina para ganhar R$300, R$400 por mês. Tem famílias lá que vivem com Bolsa Família de 750. Isso é normal lá. Então, além da experiência espiritual, é a experiência mesmo para a vida. Né? Você dá valor a uma água, entendeu? A uma comida que às vezes a gente come reclamando, né? A gente não reclama. Lá, Michael, não tem verdura, assim. Em Carbonita é muito complicado. Porque, né, folha. Quando eu falo verdura, é folha. Alface, couve, tomate. Esses dias, até eu falei pro Jay, tinha uns tomates estragados, eles vendem, entendeu? É muito importante a gente valorizar, né? Isso. Valorizar o que a gente tem. Eu aprendi muito isso, porque quando eu era mais novo, eu passei muita dificuldade, sabe? A gente passou dificuldade. Então, eu aprendi a valorizar muito cedo, mas mesmo assim ainda a gente precisa valorizar muito mais. Muito mais. Né? E principalmente uma coisa que nós precisamos valorizar é o que eles não tinham lá, que quando chegou, eles vieram buscar. Que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. E outra coisa, pastor Marco, Deus, assim quando a gente chegou lá, Deus me deu uma lição muito extraordinária. Tem várias comunidades ali em volta da cidade de Carbonita. Tem a comunidade Monte Belo, Mercadinho, Santana, Abadia. Então o que acontece? Eu fui pregar em uma dessas comunidades, que se chama Mercadinho. Tem aproximadamente ali 150, 200 habitantes. É uma comunidade pequena. E aí eu cheguei lá, um povo muito simples. E eu cheguei lá, preguei, e depois que eu terminei de pregar, uma irmãzinha chegou, e assim, tinha umas 8 pessoas, 10 pessoas lá na igreja lá que nós fomos pregar. E eu terminei de pregar, a irmãzinha pegou e falou assim, ô pastor, vamos lá em casa pra você tomar um café? Eu falei, vamos lá. Na hora que eu cheguei, sabe aquelas casinhas antigas, com as janelinhas de madeira, pequenininha? Sei. Daquele jeito, a casinha. Simples. Aquela casinha que você vê em quadro pintado assim de muitos anos atrás, era a casinha da irmã. Casinha muito simples, sabe? Simplesinha, com as portinhas assim, as janelinhas de madeirinha, aquelas que abrem assim, ó, sabe? Sei. E aí eu cheguei, nós sentamos ali. E aí ela pegou, na hora que eu... na verdade, não tinha nem lugar para sentar, só tinha uma caminha bem pequenininha na cozinha. Assim, nós sentamos ali. E aí ela pegou, e aí a gente foi para tomar um café. Só que na hora que a gente sentou lá, ela já começou a esquentar, mexendo no arroz. E aí ela fez foi a primeira vez que eu comi andu. Um andu parece um feijão. Um feijão do Cerrado. Sei. E uma delícia. E aí ela, maçando um andu ali, fez um arrozinho branquinho e pegou uns ovos caipira, rapaz. Eu amo ovo. E fritou os ovos, falou, vamos jantar? Eu falei, vamos jantar. Meu Deus. Na hora que eu sentei ali e comecei a jantar com ela, aí eu olhando a situação, a casa, muito simplesinha. E ela fazendo aquilo ali com muito carinho, ela começou a contar as experiências dela com Deus. Meu Deus do céu. Na hora que ela começou a me contar as experiências dela com Deus, de oração, as revelações que ela teve, Deus falou comigo. E o Espírito Santo falou comigo assim, ó, eu tenho fiéis que vocês menos imaginam. Porque às vezes a gente foca na igreja, né? Numa estrutura gigantesca, no congresso, e é o pregador, é a cantora. Só que enquanto a gente está focando lá, Deus está dando revelação para uma pessoa simplesinha, para uma senhorinha lá numa comunidade com 150 habitantes, e está lá fiel na oração. E na hora que eu olhei aquilo, Deus falando assim, ó, tá vendo? Que vida cristã é isso aqui, ó. Então, a gente aprende muito, pastor Marco, porque às vezes a gente entende que o evangelho, às vezes não é muitas coisas que a gente pensa que é. É verdade, pastor, a gente precisa aprender muito sobre eu brinco com o pastor e falo assim, ó, todo cristão tinha que ir para um lugar desse, nem se fosse ficar lá 2 semanas, porque eu sei que nem todos têm um chamado, né, pastor? Sim. Nossa, mas aquilo lá
não tem cabimento. Aquilo lá ensina você a ser cristão. É verdade. Porque às vezes a gente passa tanto tempo achando que é e não é, entendeu? Porque às vezes, igual o pastor falou, que essas experiências fortalecem a gente, fortalece a nossa fé. Né, pastor? Nossa, não, demais. Ali é coisa que demais. Que a gente precisa mesmo, né? Demais. Experiência. É. A gente, eu não saí de Franca, assim, não fui para um lugar desse, não. Mas dentro de Franca eu já visitei lugares que eu vou te contar. Imagina aqui, Franca. Aqui tem. Franca, né? Então a gente vê a simplicidade. E você sabe, o senhor sabe que eu fico prestando atenção? Aqui a gente tem templos. Demais. Né? Tem templos. Megas estruturas. Lindos. Que a gente pode estar lá, sentar num conforto, né? Adorar a Deus com alegria. Com ar-condicionado, né? tá calor, tá lá. Não é mesmo? E a gente dá valor nisso? Não. Muita gente não dá valor nisso, irmãos. Eu falo as palavras, né, Maico? Abençoada. Esse dia eu tava falando pro dia, ele falou, nossa, gente, às vezes a gente tem tanto dia, né, um culto bom, abençoado, e a gente não dá valor nem nisso. É verdade. Aí, às vezes, o irmãozinho traz uma palavra, a gente já fala, não, mas hoje o irmão não pregou bem, mas o erro não tá na pessoa, o erro tá em nós. Tá na gente, porque se a gente souber absorver a mensagem que a pessoa tá querendo passar, mesmo na simplicidade dela. Quantos pontos de pregação, pastor? A gente teve, a gente parava para ouvir as pessoas das casas. Né? Então, esse trabalho do pastor Levi, né, de todo sábado, te ensina tanto. Vamos falar a respeito agora das vitórias. Né? Vamos. Qual que foram as vitórias que vocês podem falar assim? Uma vitória tremenda a gente já teve lá no Vale. O maior milagre, a maior vitória que nós já vivemos lá nesses 6 meses, eu posso falar para vocês que em 4 meses de igreja inaugurada, nós já batizamos 7 pessoas. Eita, pra gente é o maior milagre. Maravilha. A maior vitória. Sabe, com 3 meses que nós inauguramos a igreja, nós fizemos nosso primeiro batismo e nós levamos 40 pessoas num ônibus e foram mais de 10 carros. Então deu um pouco mais de 100 pessoas. Nós fizemos um almoço para todo mundo, confraternizamos ali e nós descemos as águas ali 6 almas para a glória de Jesus Cristo. Isso foi dia 2 de junho agora. E dia 14 de julho agora, esse mês, nós batizamos mais uma. Que maravilha. Então já foram 7 almas que desceu as águas, que morreram para o mundo e ressuscitaram em Cristo Jesus. Então para mim o maior milagre foi isso. Uma das maiores. Né, Rafa? E sem contar que já é milagre batizar em qualquer lugar, né? Aqui, lá. Já é uma grande vitória. Mas lá, Maicon, eles não batizam, tá? Não lá batiza. É normal você ver crente de outra... Às vezes, você vai conversando com as pessoas, crente de outra igreja que tá lá há 10, 13 anos dentro da igreja e não batiza. Não desce as águas. Não desce. Eles querem só frequentar a igreja. Entendeu? Não toma ceia, não desce as águas. Pessoas que cresceu na igreja, pessoas com 30 anos, 35 anos, falam, não, eu sou criado dentro da igreja. Você é batizado nas águas? Não, eu não sou batizado. Falei, gente, como que você não é batizado nas águas? Como que você não está tomando ceia até hoje? Meu Deus. Entendeu? E não participa da ceia. Não participa. E assim, vale a pena lembrar do seguinte, que lá é uma região muito católica. E quando eu falo região muito católica, pesada mesmo no catolicismo, não é igual aqui em Franca, porque aqui às vezes a gente tem esse costume, né? Que nem assim, que religião que você é? Não, eu sou católico, mas nunca fui numa igreja católica, não participa. Então lá é assim, aqui é assim, mas lá não. Lá eles são praticantes. Isso. Lá participa de culto, prega, tem irmão lá de igreja católica que prega nos cultos. Ministra, né? Ministra, tem equipe de louvor, tudo. Então eles são praticantes. Eles são praticantes. Entendeu? Então, assim, não é fácil evangelizar. Assim, falar do cristianismo, pregar para eles. E outra coisa, além de não batizar, eles também não casam. Meu Deus. Lá, assim, ó, a cultura lá é amigar, se juntar. Então, assim, jovens, cara, de 18, 20 anos, 22 anos, não casa. Eu falo, não, nós vamos se juntar. Então, eles têm essa cultura de não casar, de não batizar. E outra questão que eu lembrei aqui, que vale a pena lembrar, porque às vezes as pessoas não têm essa noção. Porque às vezes acham que é só fora do Brasil. Mas lá, principalmente lá na região que nós estamos, tem comunidade lá que não tem uma igreja evangélica. Ninguém ouviu o evangelho lá.
Você tem noção disso, pastor Marcos? Tem lugar que não tem igreja a palavra evangélica. de Deus ainda não chegou. Não tem ninguém que prega. Meu Deus. Não tem. Então, assim, você fala assim, não, mas gente, como que dentro do Brasil, isso é a 900 quilômetros daqui de Franca, como que dentro do Brasil, a 900 quilômetros de Franca, não tem, numa cidade não tem uma igreja evangélica, não tem um crente. Que ainda não ouviu a palavra. Entendeu? Então, é um lugar muito necessitado do Mas, assim, evangelho. não tem, na verdade, igreja nenhuma, né? Não tem. Igreja nenhuma, Não né? tem. Onde a palavra de Deus não chegou. Não tem. Entendeu? E esse é um dos nossos projetos. Que a gente se estruturar na cidade que é bonita e atender essas comunidades. E para pregar. Pra você ver que tem alguns anos atrás. Né? Isso, tem alguns anos atrás, tem uma comunidade lá que lá só não tem igreja evangélica, não tem, só tem a igreja católica lá. Foram uns irmãos de outra cidade fazer um culto ar livre lá no evangelismo. Sabe o que eles fizeram? Eles juntaram lá para bater nos irmãos. Aqui você não prega, pode juntar o som de vocês aqui, pode ir embora. Meu Deus. É isso aqui dentro do Brasil. Rapaz, Então é um lugar. Só que aí, qual que é as vitórias? Não, já posso partir para outro mundo, né? Mas assim, os milagres são esses. Então, qual que, assim, os maiores milagres que a gente tem vivido ali, pastor Maico, é a transformação de vidas. Meu Deus. Né? Eu posso contar uma? Pode contar, pastor. Inclusive está aqui no tema, então o senhor aí, pode entrar. Tem uma jovem, ela, assim, quando nós chegou e inaugurou a igreja, uma jovem de 15 anos, ela foi na inauguração e começou a ficar conosco lá. E aí o Espírito Santo falou conosco, falou comigo, falou, cuida dela. E aí eu peguei, nós abraçamos ela e a gente foi conversando, evangelizando, né? E aí ela pegou e com muita dificuldade, numa sentada que a gente sentou para conversar, ela muito receosa, sabe? Muito receosa. E eu falei, filha, vamos conversar tudo. Ela, eu acho que eu não tenho coragem de te falar. Eu não tenho coragem de falar. Eu falei, fala, filha, pode confiar na gente, em mim, na Rafa, tava eu e a Rafa. E aí ela pegou e ele abre o seu coração e fala que ela foi violentada aos 6 anos de idade. E ali ela pegou e falou para mim que tomou nojo de homem, que não gostava de homem. E aí a gente aconselhou ela, conversou com ela, abraçou ela, e ali ela chorou, abriu seu coração e tudo. Passa um tempo, ela chegou com uma aliança no dedo. E aí eu peguei e brinquei com ela, falei assim, uai, você tá namorando? Como que você começa a namorar e não pede pra mim? Eu quero conhecer seu namorado, né? Falei pra ela, quero conhecer seu namorado. Por que você não me apresentou ele? É filha, né? Espiritual, né, pastor? Assim, falei brincando com ela, né? Mas tá certo. E aí ela pegou, eu falei, não, eu quero conhecer ele, me apresenta ele, eu quero conhecer seu namorado. Você tem que pedir pra mim abençoar esse namoro dos 6. Que maravilha, né? E aí ela pegou, ficou meio sem gracinha e tudo assim. Aí numa das oportunidades que a gente foi comer um lanche com os jovens, nós fomos comer um lanche, e aí a gente sentou conversando com ela, ela pegou e falou pra mim. Falou, pastor, eu tô namorando, eu tenho uma namorada. Eu namoro uma menina, falou. E aí eu falei, filha? Ela falou, mas eu sei, pastor, que a palavra de Deus ensina assim, 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 assim. Eu peguei, não critiquei, não julguei. Não, você tá errado, jamais, porque melhor do que eu falar é o Espírito Santo falar. Pastor, não adianta. Não. A Bíblia fala que não é por força e nem por violência. Exatamente. Mas é pelo trabalhar do Espírito Santo. Exatamente. A palavra de Deus fala o quê? Que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, melhor do que eu falar é o Espírito Santo falar com ela. Crítica, essas coisas, não adianta. Jamais. Não existe isso, pastor. A gente tem que tratar isso. Como nossos filhos mesmo, né? Na fé. E a gente instruir essas pessoas, né? Exatamente. Eu tenho 2 meninas, né? Então. Então, aí na hora que ela abriu o coração, falou assim, pastor, eu tenho uma namorada e tal. Nós abraçamos ela ali. E a gente aconselhou. E eu falei assim, filha, eu quero que você se sinta acolhida conosco. Falei, caminha com a gente, ouve a palavra, fica conosco. E nós abraçamos ela. E vamos caminhar junto. Pregando o evangelho. Passa o tempo. Pastor, quem somos nós? Para julgar sobre alguma coisa? Não somos ninguém. Nós estamos aqui para pregar a palavra, irmão. Exatamente. Quem vai julgar está sentado no trono. Verdade. Né? Ele tem um poder de tudo. Né? Todos nós vamos passar diante do trono. Exatamente. Do trono branco. Né? Todos nós vamos prestar as nossas contas. E aí, pastor Marco, passa o tempo.
Aí ela chega sem aliança. Aí ela falou, pastor. Aí eu olhei assim, fiquei quieto, né? Aí ela pegou e falou assim, pastor, eu larguei. Eu falei, uai, você largou? Falei pra ela, larguei, pastor. E eu quero falar uma coisa pro senhor. Eu falei, pode falar. Aí a gente sentou de novo. Pode falar, filha. Ela falou, pastor, eu quero batizar. Na hora que ela falou isso pra mim, eu falei, nossa, filha, que bênção. Aí ela pegou, abriu o coração, começou a chorar e falou assim, pastor, eu quero um homem de Deus pra mim. E ali eu vi que o Espírito Santo tem a maneira de trabalhar. E ela falou assim, eu quero um homem de Deus que cuida de mim. Falou desse jeito, que cuida de mim, que me acolhe. E aí eu já achei isso um milagre, porque um tempo atrás ela falou que tinha nojo de homem. E depois, agora, ela falou que queria um homem de Deus, queria construir uma família. E ela falou, eu quero construir uma família, eu quero ter filhos. E aí eu ministrei na vida dela. Eu falei, filha, Deus vai te dar um homem que vai cuidar de você, você vai ter seus filhos, você vai ter uma casa abençoada, você vai viver os seus maiores milagres. Você vai viver grandes promessas aqui. Maravilha. E aí, nós estamos cuidando dela ali. E aí é engraçado que ela pegou e falou assim, minha mãe quer te conhecer. Vai lá em casa fazer uma visita. E aí nós fomos, né, Rafa? Na hora que a gente chegou lá para fazer essa visita, a mãe dela fazia 6 anos que estava com depressão. 6 anos, sem colocar o pé para fora de casa. Nós entramos, na hora que a gente entrou, ela trancou o portão. Na hora que eu entrei dentro da sala, ela fechou a porta da sala. Eu falei assim, por que você tá fechando esse portão aí? Por que você tá fechando essa sala? Pode abrir isso daí. Falei brincando com ela, né? Ela, não, vamos deixar assim, sabe? Daquele jeitão dela. Pode ser que ela tava com síndrome do pânico. Sim, exatamente isso. E aí ela pegou e xingava. A mesma velhinha xingava. Xingava toda hora. Eu falei, pode parar de xingar. Você quer saber de você ficar xingando aqui, não. E assim, pensa assim, que sabe quando rola aquela química, pastor Marcos? Parecia que fazia 30 anos que eu conhecia aquela senhora. E nós abraçamos ela. Né? E assim, foi diferente. Nossa, foi uma benção. Ela fez um cafezinho lá pra gente. Aí a Rafa pegou e falou assim, não, você tem que parar de xingar. Toda vez que você for xingar, você tem que falar, Jesus é bom, Jesus é misericordioso. Aleluia. Falou uma palavra de bênção. Aí sabe o que ela falou? Ela falou assim, não, então tá bom. Aí a Rafa foi e escreveu. Falou assim, cola na sua geladeira isso. Toda vez que você for xingar, você vai olhar na geladeira e falar, Jesus é bom, Jesus é misericordioso. Deus, e a filha dela falou pra mim, falou assim, toda vez que ela vai xingar, ela olha pro papel. Eita glória. O que acontece, pastor Marco? Nós oramos pra ela, no outro dia, quem chega no culto? Ela. Meu Deus. Chegou no culto, participou do culto, ouviu a palavra. Então, assim, nós temos vivido, né, grandes milagres nisso. Pessoas sendo transformadas, pessoas tendo um encontro com Cristo, pessoas sendo libertas, sabe? E assim, nós estamos muito felizes. Tem muito mais testemunho, muita coisa. É vitória atrás de vitória agora, né, pastor? Graças a Deus. Então, assim, o nosso maior milagre que a gente tem vivido, que eu tenho para mim, é as vidas que estão sendo transformadas ali. Que maravilha. Pastor, o tempo nosso é curto, né? Passou rápido. A gente é tão amigo, né, Rafa? Desde muitos anos, a gente tem muita conversa para conversar, tem muita coisa para contar, né? Mas a gente vai ficar por aqui hoje, pastor, tá bom? Eu agradeço. Amém. De coração, tá? Amém. Vocês têm vindo, eu sei que vocês estão vindo de longe, mas eu acredito que vai ter outras oportunidades, né? Quando Sim. vocês estiverem aqui em Franca, a gente vai marcar de novo, tá? Vai ser novas experiências, novas bênçãos para contar, novos milagres, né? Eu acredito no projeto de Deus, no trabalhar de Deus na vida de vocês. Eu acredito que Deus vai abençoar muito a vida de vocês lá, tá? Não através... Porque quando a gente fala de bênção, as pessoas já pensam em bem material, né, meu pastor? Mas eu acredito que além de bênçãos, de bens materiais sobre a vida de vocês, vão vir bênçãos espirituais sobre a vida de vocês. Amém. Milagres que vocês vão viver, que vocês jamais imaginam que vai acontecer, mas que Deus vai fazer acontecer na vida de vocês. Amém. Sabe por quê? Porque hoje vocês estão cuidando de algo não de vocês. Vocês estão cuidando de algo que é do Pai. Verdade. Tá? De algo que não é nosso, de algo que é de Deus. Tá bom? E se Deus colocou isso no coração de vocês, prepara. Prepara, porque eu creio o que Deus tem sobre a vida de vocês lá. Amém? Pastor, Amém. Meus irmãos, eu quero agradecer
tá? Todos que têm nos assistido. Que Deus continue te abençoando. O pastor tem uma mensagem para o coração de vocês. O senhor vai deixar uma mensagem, pastor? E o senhor também já pode fazer uma oração para a gente finalizar. Que Deus continue vos abençoando. Em nome de Jesus. Amém, pastor Marco. Foi um prazer estar aqui. Vou compartilhar e já faço os agradecimentos, Amém, tá bom? pastor. Então, mas vou agradecer agora. Muito obrigado pela oportunidade, tá bom? A toda a equipe, as meninas aí, com muita disposição, estão fazendo com carinho. Você também, pastor Maico, ao Dr. Telmai, muito obrigado. Estamos à disposição todas as vezes que precisar. E eu espero que nós, pelo menos, compartilhamos algo que possa servir de edificação para todos que vão ouvir. Com certeza. E essa é a nossa cooperação. Amém. Faço um pedido do fundo da minha alma, com muita sinceridade de coração. Todas as vezes o pessoal que for ouvir e assistir, ore por nós, tá bom? Apresenta a nossa família que está no campo de batalha. Nós precisamos muito de oração. Então, lembra de nós nas vossas orações. Amém? Ó, o versículo que eu quero deixar para os irmãos está em Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz assim, ó, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Isso aqui é muito extraordinário. Então você que está assistindo, guarda essa palavra no coração. Que sendo, pois, justificados pela fé, nós somos justificados pela fé através da morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, quando você crê, porque é pelo simples fato de você crer na cruz do Calvário, acreditar na promessa que Ele morreu na cruz para perdoar os seus pecados, para mudar a sua história, para te dar a vida eterna, você é justificado. E automaticamente, ao você crer e ser justificado, você tem paz com Deus. Lembrando, pastor Maio, que essa paz não é uma paz, não é paz de Deus, é paz com Deus. É diferente. Porque paz de Deus é um sentimento que eu tenho. Só que essa paz de Deus pode ser atacada e afligida pelas tribulações, pelas lutas, pelas dificuldades. Às vezes essa paz está no seu coração, ela sai e vem a tristeza. Agora, essa paz com Deus não é atingida. Porque essa paz com Deus não é eu que declaro com Deus. É o Pai que declara conosco. Nós estamos em paz. E aí ninguém toca nessa paz. Então essa paz que ele está falando, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus, é uma paz inabalável. Então que você possa estar em paz com Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. E outra coisa, ilusória é a paz que é promovida por outras circunstâncias. Ah, mas eu quero ter paz com Deus. E aí a pessoa vai dar cesta básica para as pessoas, ajuda o necessitado, e aqui ela dá uma sensação de paz. Não é quando você faz uma obra boa, só que essa sensação de paz é ilusória, ela é passageira. A única paz que é promovida verdadeiramente é só através de Jesus Cristo. E como que eu tenho? Através da cruz do Calvário. Então, que você possa ter um encontro com a cruz do Calvário e essa paz com Deus possa ser declarada da parte dele para com a sua família, para com a sua casa. E você sendo justificado e não estando mais em guerra com Deus, porque o pecador declara guerra contra Deus. Mas quando ele recebe Cristo, é perdoado os seus pecados, a paz é estabelecida e vem a segunda bênção, o acesso a esta graça. Então que você possa ter esse acesso à graça que antes era impedida de nós. Nós não podíamos estar na presença de Deus. Nós não podíamos entrar, ter esse acesso à presença do Pai. Mas Cristo abriu esse acesso, falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o sangue de Cristo, a cruz do Calvário, nos traz paz com Deus e nos libera esse acesso para estarmos na presença do Pai. Então que essa palavra esteja no seu coração, para a sua família e para a sua história aí, que você possa ser abençoado. Amém? Amém, pastor. Pode fazer uma oração? Vamos orar então, que o nosso Deus em Cristo cumpra todas as promessas e os projetos e os propósitos dele na vida de cada um de nós e que o maior propósito que ele tem para a nossa história possa ser cumprida, que é a vida eterna. Pai de nosso Senhor Jesus, neste momento nós queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos aqui para falar da Tua Palavra, para compartilhar um pouco, Senhor, do nosso testemunho, da nossa vivência ali, Senhor, no Vale do Jequitinhonha, no campo missionário, e que nós possamos, ó Pai,
ter sido instrumento nas tuas mãos para edificar vidas, para abençoar as vidas nessa manhã, nesse momento, Pai. Então nós queremos te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor visita cada família, cada casa, cada lar, Senhor, trabalhando, cumprindo o teu propósito, realizando os teus milagres e trazendo salvação. Que cada um possa ter um encontro, Senhor, com o teu Espírito Santo, ser impactado, Senhor, ser transformado, e entendendo que o único lugar que teremos a verdadeira paz e que teremos o verdadeiro caminho é na tua presença. Sim, eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças Amém. a ti. Amém, graças a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém.